Abril Laranja é um mês dedicado, gente, à prevenção contra a crueldade aos animais. Um mês ali de conscientização e também luta, né, contra os maus tratos. Pra gente falar sobre a importância de proteger os nossos animaizinhos e também de uma adoção consciente, aqui comigo a médica veterinária Bruna Refosco e também a protetora de animais, Joyce Caroline. Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Que bom, que maravilha tê-las aqui conosco, né, pra gente falar de um tema tão importante, né? Começar aqui pela Bruna, porque não só no mês de abril, né, Bruna, mas todos os meses a gente tem que ter esse cuidado, essa questão da prevenção, né, de não ter os maus tratos aos animais. Parece coisa do passado, mas isso ainda acontece nos dias de hoje. Sim, acontece com frequência, né? Então, o mês de abril, esse Abril Laranja, é um mês de conscientização, né, para as pessoas, para os responsáveis e tutores dos animais, contra a crueldade aos animais, tá? A importância de respeitar e proteger os animais, e ele incentiva a denúncia aos maus tratos. Uhum. Quais são os principais tipos, assim, de maus tratos aos animais que geralmente, você enquanto médica veterinária, né, acaba chegando lá no seu consultório? Então, os principais tipos de maus tratos seriam o abandono, tá? A violência, tanto física quanto psicológica, nos animais, e a negligência, né, que alguns tutores cometem, mesmo sem perceber, né, com os animaizinhos em casa. Esse tipo de negligência seria o quê? Deixar o animalzinho sem água, sem uma água fresca. Agora a gente está em temperaturas, né, mais amenas, mas há um tempo atrás o calor que estava fazendo em Cascavel, né, doutora? Animais que ficam acorrentados, animais que não têm acesso a uma água fresca, uma alimentação adequada, animais que ficam expostos ao clima, né, tanto ao sol muito quente quanto a frio, vento, chuva, que não têm um abrigo adequado, né, esses são os mais frequentes. Animais que não têm uma nutrição adequada, que são subnutridos. Uhum. Aí os animaizinhos muitas vezes acabam ficando doentes e os tutores, em vez de levar para o médico veterinário também, acaba, não, vai sarando sozinho. E muitas vezes o animalzinho acaba até falecendo, né, doutora? Sim, isso também é uma forma de maus tratos. Negar a assistência e a ajuda ao animal, né? Agora a Joyce é protetora de animais. Há quanto tempo que você desenvolve esse trabalho maravilhoso? Eu sou protetora independente há mais de 10 anos, hoje em Cascavel. E como que é esse trabalho? Porque quando a gente fala protetora de animais, a gente já imagina anjos que protegem os animais. E é bem isso mesmo, né, Joyce? Olha, não sei se é tanto, mas assim, eu costumo dizer que o serviço das protetoras, assim como das ONGs, é enxergar esse animal que está nessas situações que a doutora Bruna colocou, muito bem colocado. São animais que estão subnutridos, animais que estão acorrentados 24 horas por dia, ou muitas vezes até tem um canil adequado, mas aquele espaço não é o suficiente para que ele tenha uma vida digna, né? Então, soltá-lo um pouco, uma água adequada, uma alimentação adequada, e principalmente, porque a gente acaba vendo muito e interferindo, nessas questões, como você colocou antes, o animal, as pessoas ainda têm a mania de soltar eles para ir para a rua, dar uma voltinha, eles acabam sendo atropelados ou atacados por outros animais e retornando em casa e não tem o acesso ao veterinário, acesso adequado. Então, nós, protetoras, atuamos muito nisso, nessa questão de conscientização, explicar os direitos dos animais, a obrigação dos tutores, né? E até porque a gente tem na legislação, né, Joyce, Exato. essa questão que protege os animais. Explica mais pra gente. Isso. A questão da proteção dos 5 direitos básicos dos animais, né, doutora, me ajude? É o básico, né? O animal, por exemplo, ter um acesso adequado, o animal ter acesso a um veterinário, ele ter, por exemplo, ficar livre de correntes, né, poder viver a sua vida de forma natural, mas, claro, não deixando ele com acesso à rua, né? Ele precisa do atendimento veterinário, ele precisa desses cuidados, porque ele não tem voz. Né? Nós, protetores, ONGs, veterinários, que somos a voz desses animais. E muitas vezes, alguns desses animais chegam até vocês, doutora Bruna. Como que vocês fazem para identificar se, porventura, esse animal está sofrendo algum tipo de maus tratos? Através da avaliação física, né, a gente vai identificar se tem alguma lesão, se tem a suspeita de ter sido envenenado, se foi atropelado, se ele não está recebendo a nutrição adequada, se o local que ele vive é insalubre, né? E através dessa identificação a gente vai fazer laudos, né, e encaminhar para os órgãos competentes para que eles tomem as medidas cabíveis. Quando a gente fala de adoção, porque muitas pessoas, né, estão assistindo talvez o programa e falam assim, gostaria de adotar um animalzinho, né? Sentiu no meu coração, quero fazer uma adoção. Aí vale lembrar, gente, que a adoção tem que ser uma adoção consciente. Porque muitas pessoas falam assim, vou adotar no ímpeto ali, né? E muitas vezes não dão continuidade nessa adoção de qualidade, né, meninas? Você, enquanto protetora, a gente tem que prezar sempre por isso, né?
Exatamente, muito bem lembrado, porque assim, a grande maioria das devoluções dos animais são feitas no período de 4 a 8 meses, que é a fase da criança, do animalzinho, né? Então ele vai comer o tênis, ele vai roer o móvel, ele vai tentar roer o pneu do carro. E o que acontece? A gente consegue pagar um adestrador por animal, mas o tutor, ele tem a sua responsabilidade com o animal. Não adianta você pagar um adestrador se você não cumprir as suas obrigações com o seu animal. Então, quando as pessoas vão adotar um animal, elas têm que ter essa consciência de que ele precisa desse cuidado, ele precisa gastar energia, e você vai precisar adequar a sua rotina ao animalzinho que você está adotando. Com certeza. E nesse começo também é super importante o papel do médico veterinário também, assim que você adota um animalzinho. Quais são os primeiros passos ali, doutora Bruna? Levar, né, até uma clínica veterinária para que ele receba os primeiros cuidados, para que o tutor receba as orientações, né, quanto ao manejo, quanto à alimentação, quanto à vacinação, vermifugação, e todas as informações necessárias ali para que ele tenha a melhor qualidade de vida. Quando a pessoa quer adotar um animalzinho, qual que é o caminho que é feito? Joyce, você sabe explicar pra gente, assim? Geralmente, né, nós, protetoras e ONGs, fizemos os termos de adoção. O que esse termo significa? Que aquela pessoa que está adotando aquele animal, ela é responsável por vacina, a consulta com o veterinário, a castração, vermifugação. Caso aconteça alguma intercorrência, ela precisa, sim, procurar o veterinário, porque é uma das suas obrigações, das suas atribuições, né? E esse termo, ele é assinado exatamente para isso, para que a gente tenha essa segurança de que a pessoa vai fazer uma adoção consciente. E que, se caso alguma coisa aconteça dentro daquela rotina da família, que ela principalmente não abandone esse animal na rua, que ela tenha paciência e nos ajude a procurar um novo lar, procurar uma nova família, porque isso demanda tempo e energia. E quanto mais os animais crescem, mais difícil fica. Então, quem quiser adotar, pode nos procurar, pode procurar meu Instagram, vai estar aí no ar, né? Pode me procurar. A gente sempre tem animais para adoção, porte grande, pequeno, médio, de raça, sem raça definida. É uma infinidade. É isso aí, meninas. Olha, muito obrigada, viu, pela presença de vocês aqui no Vitrine Revista. A gente sabe, a gente lembra, né? O abril está no finalzinho do mês de abril, abril laranja, mês de conscientização, mas todos os dias, todos os meses do ano, né? São dias ali para a gente estar consciente em relação que maus tratos, não. E a adoção, sempre consciente. Doutora Bruna, o seu Instagram também, o Instagram da clínica, pessoal, se tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato. Meu Instagram é b_refosco e o da clínica é Dr. Clínica Pet. Perfeito, obrigada pela presença, viu? E você, Joyce, passa o pessoal do teu Instagram, vai que alguém tocou no coração ali, quer adotar um animalzinho? O meu Instagram é joyce.caroline. Perfeito, obrigada mais uma vez, meninas, e até uma próxima, viu?